Acã foi um homem israelita da tribo de Judá que viveu na época de Josué. A história de Acã se tornou conhecida na Bíblia, principalmente devido à sua desobediência à ordem de Deus. O pecado de Acã trouxe terríveis consequências, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. E no vídeo de hoje, você conhecerá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Acã e entenderá a gravidade de seu pecado. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite e inscreva-se agora e ative todas as notificações. Dessa forma, você será informado sobre cada novo vídeo que publicarmos aqui. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a história pessoal de Acã. A única informação biográfica sobre ele está registrada em Josué, capítulo 7, onde diz que Acã pertencia à tribo de Judá. Além disso, sabemos que o contexto histórico da vida de Acã era a transição da peregrinação dos israelitas pelo deserto em direção à conquista da terra prometida, sob a liderança de Josué. Acã já aparece na narrativa bíblica envolvido em um terrível pecado. A Bíblia diz que Acã secretamente tomou coisas que estavam destinadas a serem condenadas. Segundo algumas traduções, os objetos condenados eram os despojos de guerra provenientes da captura da cidade de Jericó. O povo de Israel havia sido advertido para não se apropriar de nada que pertencesse a Jericó. Nessa situação, os israelitas estavam agindo como instrumentos de Deus, executando seu julgamento sobre essa cidade cananeia. Isso significava que a batalha era uma guerra santa e toda a cidade foi consagrada a Deus. Como resultado, o juízo divino seria aplicado severamente lá. Portanto, tudo o que existia em Jericó deveria ser destruído, exceto a prata, o ouro e os utensílios de bronze e ferro, que deveriam ser coletados, pois estavam consagrados ao Senhor e destinados ao seu tesouro. Se algum israelita tomasse algo que estivesse condenado ou consagrado ao Senhor, atrairia maldição para o acampamento de Israel e provocaria o juízo divino. Este foi exatamente o pecado de Acã. Ele cobiçou os tesouros de Jericó e se apropriou de uma parte deles, escondendo-os em sua tenda, incluindo uma capa e uma certa quantidade de prata e ouro. O pecado de Acã não se limitou à cobiça. Incluiu também o roubo de coisas que pertenciam ao Senhor, seja para sua destruição ou para seu tesouro. No entanto, houve um agravante adicional em seu pecado. Ao agir como fez, Acã rompeu a aliança com Deus e envolveu todo o Israel em sua desobediência. Isso ficou claramente evidente nas consequências de seu pecado. Para entender melhor as consequências do pecado de Acã, é crucial lembrar que, inicialmente, seu pecado estava oculto. Ou seja, Acã agiu em segredo para que os outros israelitas não soubessem. Ele se apropriou do que não devia, transgrediu a ordem de Deus e permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Josué enviou alguns de seus homens para espiar a terra com o objetivo de conquistá-la. Os espiões israelitas perceberam que enfrentariam pouca resistência na cidade e que a conquista seria fácil. No entanto, eles não sabiam que Israel já estava sob a ira de Deus devido ao pecado de Acã. Quando os israelitas tentaram invadir a cidade, os poucos homens desta cidade conseguiram derrotar e expulsar cerca de 3.000 homens de Israel, chegando inclusive a matar alguns deles. Essa derrota foi um golpe devastador, já que não conseguiam entender como haviam conquistado a fortificada Jericó e, no entanto, foram derrotados pela fraca resistência da cidade de Ai. A explicação para isso residia no pecado de Acã. Isso significa que as consequências do pecado de Acã afetaram todo o acampamento de Israel. Enquanto Josué e os líderes de Israel buscavam respostas clamando ao Senhor, Deus comunicou a Josué que a derrota era consequência do pecado presente em Israel. Deus também advertiu que retiraria sua presença de Israel se o que foi roubado não fosse eliminado. Seguindo as instruções do Senhor, Josué reuniu todas as tribos de Israel e lançou sortes para descobrir onde o pecado estava escondido.
Através disso, Deus apontou o culpado. Talvez o método das sortes tenha sido usado para revelar a vontade de Deus, embora não tenhamos certeza. De qualquer forma, a sorte caiu sobre a tribo de Judá e gradualmente apontou para a casa de Acã. Quando a sorte caiu sobre Acã, ele confessou imediatamente seu pecado, admitindo ter sucumbido à ganância, desobedecido ao Senhor e se apropriado indevidamente de algo que não lhe pertencia. Acã também revelou onde havia escondido o que havia roubado. Em resposta a Acã, sua família e suas posses foram retirados do acampamento de Israel e apedrejados até a morte. Posteriormente, seus corpos foram queimados e enterrados no vale de Acor, e a justa ira de Deus foi aplacada. Embora na lei mosaica a punição pelo roubo não fosse a morte, mas sim a restituição em dobro, a situação foi diferente no caso do pecado de Acã. Ele violou a aliança de Deus ao se apropriar de coisas consagradas ao Senhor e escondê-las em seu acampamento. Essa história de Acã apresenta alguns paralelos e contrastes interessantes, incluindo a semelhança entre seu pecado e o pecado que resultou na queda da humanidade no Jardim do Éden, conforme registrado em Gênesis, capítulo 3. O pecado de Adão foi o primeiro de todos os pecados humanos, enquanto o pecado de Acã foi o primeiro pecado registrado de um israelita na Terra Prometida. Além disso, em ambos os casos, a questão da ganância desempenha um papel central, assim como no Éden, onde o homem rejeitou o presente de Deus e cobiçou o proibido. Acã fez o mesmo, da mesma forma que o pecado de Adão trouxe maldição sobre toda a humanidade, o pecado de Acã envolveu toda a congregação de Israel. Uma observação interessante é que a história de Acã é precedida pela história de Raabe. Isso revela um contraste notável entre essas duas narrativas. Raabe, uma mulher cananeia, encontrou misericórdia diante de Deus, demonstrando a graça de Deus no meio do julgamento. Por outro lado, a história de Acã revela a santidade de Deus, que está intrinsecamente ligada à sua graça. Aqui, a rejeição da graça de Deus resultou em seu julgamento, assim como a bênção sobre Raabe alcançou a toda a sua família. A maldição sobre Acã também afetou a todos em sua casa. O que podemos aprender com a história de Acã? Primeiramente, essa história ilustra a importância da obediência a Deus. Acã não apenas desobedeceu a Deus, mas também causou dano a toda a nação de Israel com seu pecado. Nossas ações têm consequências que não se limitam apenas às nossas vidas pessoais. Portanto, é crucial buscar sempre a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Além disso, essa narrativa nos lembra que o pecado não deve ser ignorado ou encoberto. Josué teve que lidar com o pecado de forma decisiva para purificar o acampamento de Israel. Da mesma forma, devemos estar dispostos a confessar nossos pecados e enfrentar as consequências de nossas ações. Quando Deus revelou a Josué a presença do pecado no acampamento, ele convocou todas as tribos de Israel para comparecerem diante de Deus. Isso demonstra que o pecado não era apenas um problema pessoal, mas afetava toda a nação. Portanto, é importante buscar ajuda e apoio da comunidade cristã quando enfrentamos dificuldades e tentações. Embora a maldição que recaiu sobre Acã e sua família possa parecer severa, Deus é justo e santo. O pecado é uma transgressão contra Deus, e sua justiça exige que o pecado seja punido. Já conhecia a história de Acã? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.